Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será a Venezuela. O que está acontecendo no país vizinho? Quais serão as consequências da grave crise política que a Venezuela está enfrentando e qual que é o papel do Brasil em tentar solucionar uma situação, uma crise que poderia também desencadear uma possível guerra civil. E para entender tudo isso e muito mais, está aqui conosco hoje um convidado especial, Emiliano Guanella, colega jornalista italiano e correspondente da TV Suíça e do jornal italiano La Stampa. Emiliano, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Emiliano. Emiliano, você acaba de voltar de uma temporada na Venezuela, você cobriu as eleições que ocorreram lá na semana passada, eleições que terminaram, de um lado, com a vitória do oficialismo, né, de Maduro, que se proclamou presidente, ou melhor, foi proclamado pela Comissão Nacional Eleitoral, mas eleições que foram contestadas duramente pelas oposições, que estão apresentando dados incompletos, por sinal, mas que os dados que têm no momento à disposição que mostram uma vitória esmagadora da oposição. Então, na sua cobertura, o que você viu na Venezuela, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje na Venezuela? Olha, Carlos, essa foi a minha viagem número 15ª à Venezuela. Eu cubro a Venezuela desde 2004, a Venezuela é muito interessante para a Europa. Então, desde digamos, o momento glorioso de Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez, fundador dessa revolução bolivariana da Venezuela, estava no poder e tinha, assim, muito apoio popular, e eu segui tudo, a força desse movimento e depois o declive. E a involução autoritária. Já não podemos mais falar de um governo democrático, podemos falar de um governo autoritário, de um regime. E essa eleição era muito esperada, era muito importante. Primeiro porque, a diferença das eleições de 2018, quando a oposição decidiu não se apresentar, porque já lá nessa época a oposição tinha forte suspeita que o governo fizesse fraude no processo eleitoral, essa vez decidiram se apresentar. Se apresentar com um candidato que não foi o candidato que a oposição queria. A candidata virtual natural da oposição era Maria Corina Machado, que é uma líder histórica da oposição, que tinha ganho uma eleições primária o ano passado, tinha pedido à população se ela podia ser a candidata para enfrentar o presidente Nicolás Maduro, mas o regime impediu ela de se apresentar, cancelou os direitos políticos dela, então ela não pôde se apresentar e, afinal, decidiram de candidatar uma pessoa semi-desconhecida, Eduardo González Urrutia, um diplomático de carreira, 74 anos, que no começo, faz 3 meses, quando começou todo esse processo, o mesmo governo, acho que subestimou a possibilidade que os venezuelanos pudessem apoiar Edmundo González. Mas esse casal estranho entre um candidato de fachada, mas nominalmente candidato, e a líder popular, fez muito sucesso na população venezuelana. E é uma coisa importante, Carlos, por primeira vez eu vi em todas essas viagens que fez, que os pobres de Venezuela, as classes populares, as pessoas que vivem em bairros, como elas se chamam, que seriam as grandes favelas da cidade venezuelana, essa vez votaram em massa, apoiaram em massa a oposição. Talvez não tanto por convencimento na oposição, mas para querer terminar um governo que está no poder faz 25 anos. Pois é, vários pontos que você coloca na mesa, inclusive essa diferença entre as eleições de 2018, né, então líder da oposição, autoproclamado presidente Juan Guaidó, e agora o presidente que também acabou de se autoproclamar, mas após umas eleições ganhas, segundo eles, que é o González. Mas antes de perguntar sobre esse ponto, eu queria pegar um gancho daquilo que você falou. Essa questão das favelas venezuelanas, os pobres venezuelanos que estão, pela primeira vez, provavelmente, ou de forma mais maciça, votando na oposição. Quanto que hoje é, na sua percepção, quanto que é forte o apoio ao regime lá na Venezuela? Porque, de fato, qualquer governo, qualquer regime, para se sustentar, precisa de um apoio
até mínimo da população, de uma porcentagem considerável da população. Quanto que na sua visão, na sua percepção, hoje o regime tem de apoio dentro da Venezuela, especialmente entre as camadas mais pobres? Olha, a oposição falou que Edmundo González ganhou com mais ou menos 70% dos votos e Nicolás Maduro 30%. Para a minha percepção, que obviamente é subjetiva, não sou um cientista político e não tenho a possibilidade de investigar a fundo e conhecer a opinião de todos os venezuelanos, mas eu acho que mais ou menos hoje o apoio ao governo de Nicolás Maduro está por baixo de 30%. Então é um regime muito minoritário, considerando que parte desse apoio é apoio condicionado a pessoas que recebem bolsas alimentícias, a pessoas que são empregados públicos, então tem um controle muito forte. Eu faço televisão, então na quinta, que era o último dia do fechamento da campanha, eu fui num pequeno comitê do Partido Socialista Unido do Venezuela, que é o partido do Maduro, e faltavam 3 horas da manifestação final de campanha de Maduro, e entrei, estavam 3 jovens que estavam com uma lista de nomes, e são os nomes das pessoas que no bairro, desse bairro que era no centro de Caracas, recebem esta bolsa alimentária, que se chama CLAPS, é o nome dessa Bolsa Família, que na realidade não é dinheiro, mas é comida. É arroz, feijão, comida básica. Lembramos que a Venezuela teve uma queda do produto interno bruto de 75% nesses últimos 10 anos. O salário mínimo de $3,50, quase R$20. E o custo da vida é alto. Então, essa pessoa depende dessa ajuda. Então, essa pessoa estava com essa lista de nome, porque iam buscar casa por casa, num bairro, a pessoa. Ou seja, o governo te dá arroz e feijão, você vem a manifestar. Então, imagina o controle depois sobre o voto. Não obstante isso, segunda-feira, dia 29 de julho, o dia depois da proclamação dos dados oficiais que dava Maduro como ganhador, eu vi a manifestação de muita gente espontânea. E Caracas é uma cidade que parece um pouco alguma cidade brasileira, em particular Rio de Janeiro, porque as favelas de Caracas estão no morro. A favela maior se chama Petare. Petare por muitos anos competiu com a Rocinha do Rio de Janeiro sobre a favela maior de Sudamérica. E eu vi os meninos, muito jovens. Depois vamos falar da pirâmide demográfica de Venezuela, porque é outra coisa interessante. Mas meninos muito jovens descer, alguns deles descalços. Pessoa muito pobre descendo dizendo: eu votei por Edmundo González, eu não votei por Maduro, Maduro não pode ter ganho, agora a gente vai. E muito dele queria ir até o Palácio de Miraflores, que é o Palácio da Presidência, o Planalto de Caracas. Obviamente a polícia, o exército reprimiu com força, a repressão está sendo muito dura. Então eu acho que, basicamente, para responder a tua pergunta, Carlos, eu acho que hoje menos de um venezuelano sobre 3 apoia esse governo. Dentro desse apoio ao governo de Maduro tem muitas pessoas que são obrigadas a apoiar, por controle social, por censura, por intercâmbio de alimentos, subsistência básica, mas a grande maioria quer uma troca de governo. E isso não é uma questão política, é uma questão de esgotamento do modelo, é a questão da crise econômica que é muito forte, e a questão da migração. Em cada família venezuelana tem um parente que foi embora. Então, eu entrevistei muita mãe que tinha filhos, 3 filhos, 2 deles fora do Venezuela já faz 5 anos, um na Colômbia e outro em Panamá. Mães que foram avós e não conhecem os netos. A imensa maioria da família venezuelana hoje se pode juntar só com uma videochamada. Então, muita mãe me dizia: eu vou votar contra Maduro porque eu não tenho certeza que se ganha a oposição meu filho regressa. Mas tenho a certeza que se ganha Maduro, meu filho não vai voltar nunca mais. Então, essa é uma coisa muito forte, que vai além da política, que tem que ver com as relações pessoais, familiares, o que mais importante tem na família de muita pessoa, que a pessoa se dá conta que esse governo esse regime destroçou os núcleos familiares desse país. Pois é, interessante essa questão também da crise econômica e como isso está afetando o dia a dia dos venezuelanos, porque
Nos últimos anos a gente viu muitos dados sobre a Venezuela, alguns falsos, né, que o próprio regime tenta manipular, outros calculados pelo Banco Mundial, que tendem a ser mais verídicos, mesmo se com dificuldade de mensuração também. E obviamente a economia venezuelana está estreitamente ligada ao preço internacional do petróleo e a capacidade que a Venezuela tem em produzir o petróleo. A Venezuela, quando o Chávez chegou no poder, produzia 3,5 milhões de barris por dia, hoje está por volta de 350 mil, 400 mil barris por dia, mais ou menos. O que você percebeu chegando lá na Venezuela, no dia a dia da economia? Como está a economia venezuelana? Tinha informações que faltava até papel higiênico em certo momento, né? Como está o dia a dia da Venezuela? Faltam produtos? Tem facilidade de encontrar bens no supermercado? Ou está uma economia quase de guerra na Venezuela? Isso aqui é interessante, porque a última vez que foi a Venezuela foi em 2022. Já no 2022, a Venezuela tinha a moeda que tinha a desvalorização mais forte do mundo, uma moeda que não via nada. Era mais caro imprimir a moeda por o custo de papel que o valor da moeda mesmo. Muito mais que a Argentina, chegou a ter uma inflação de 1000%. Então, o que aconteceu a partir de 2019, 2020? As pessoas começaram a usar dólares. Porque o governo mudou a moeda muitas vezes, tirava zero da moeda, a inflação fazia que a moeda valia menos, então ele tirava 1000 bolívares, agora vale 1 bolívar. Era um jogo, um monopólio. Então pessoas se cansaram em toda a classe social e falaram, não, esse refrigerante custa $1. Ponto. Não custa mais bolívar forte, bolívar débil, 1 milhão, 2 milhões de bolívar para um refrigerante, essa latinha de refrigerante custa $1. E por que falaram que custa $1? Porque tem muitos dólares circulando. Não muito no sentido que tem muito dinheiro, mas que tem muito papel de $1 circulando. Porque como cada família tem um imigrante fora, os imigrantes mandam. Inclusive na favela, em Petare, nas classes mais populares, chegam 20, 30, 40, 50 dólares por mês. Então os venezuelanos começaram a usar dólares e já no 2022 existia uma economia do dólar que o governo deixou fazer. Hoje, os preços, depois tive uma retomada econômica, os barris de petróleo aumentaram, porque graças à promessa de Maduro de ter eleições livres, Estados Unidos aliviaram as sanções. Então, hoje, a Venezuela produz mais ou menos 800 mil barris de petróleo diários e agora tem produto no supermercado, só que são muito caros. Um aposentado do sistema público da aposentadoria do Venezuela tem uma aposentadoria mais ou menos entre 5 e 10 dólares. E os custos, os produtos custam mais ou menos como no Brasil. Então é muito difícil. E outra coisa interessante, Carlos, agora você vai num restaurante, vai num supermercado, num mercadinho, já não tem mais bolívares e não tem dólares. É REF, R-E-F, referência. Ou seja, Venezuela não tem uma moeda, tem uma referência da moeda. Então, mais ou menos custa $1. E depois vamos negociando. Uma corrida de táxi, aí não tem, os aplicativos não funcionam, então os aplicativos de corrida clássica não funcionam, então você meio que negocia a corrida. Em Caracas, é $5. Corrida de 10 minutos é $5. E $5 é dinheiro. Você dá $10 e ele te devolve $1. Então, teoricamente, Venezuela, que segundo Maduro é o avamposto da luta contra o império, é um país que usa dólares americanos, cash, para se sustentar e para sobreviver. Tinha uma menina em uma manifestação que tinha um cartel e falou: eu estou cansada de sobreviver, eu quero viver. Poi è interessante essa questão, né? O Maduro, que deveria ser socialista, dolarizou a economia, o Milei, que é liberal e não consegue dolarizar, né? É um dos paradoxos da América Latina. O povo bolivariano dolarizou a economia e o presidente anti-império aceitou isso sem falar e agora o venezuelano paga em REF. É o caos lá da Venezuela. E terminando também essa questão do contexto socioeconômico, a questão dos imigrantes também. Quanto foi importante esta presença maciça de imigrantes venezuelanos fora da Venezuela? Hoje, um venezuelano a cada 3 basicamente vive fora da Venezuela. A migração continua acontecendo. O Brasil já tem mais ou menos entre 500 mil e 640 mil venezuelanos que moram aqui no Brasil, mas tem países como a Colômbia que tem muito mais do que isso. O Chile também acolheu muitos venezuelanos, a própria Argentina também acolheu muitos venezuelanos. Quanto que o êxodo, né, dos venezuelanos fora do país afetou, influenciou o resultado eleitoral
vamos usar o termo fraudulento, na verdade um resultado verídico, né, com o qual acabaram essas eleições? Eu acho que, como eu falei, foi determinante. Imagine-se no Brasil, imagine-se 50 milhões de brasileiros que fogem do Brasil em 10 anos. Cioè, a popolação de todo o estado de São Paulo e a metade do estado de Rio de Janeiro. Todos, em todo o país. Onde foram? A migração começou, os mais ricos, começou faz muitos anos, indo para Panamá, para Miami, para a República Dominicana, movendo as empresas. Depois começaram todo mundo. Então, eu fiz várias reportagens nesses últimos anos em toda a América Latina. Eu fui a Cúcuta, que é a cidade da Colômbia, na fronteira, que tem o principal ponto internacional Simão Bolívar, que junta esses dois países. E aí eu veia mais que cruzavam esses pontes e tinha, de um lado, uma sacola do supermercado com as poucas pertenças e de outro um menino de 2 anos no colo. Tudo que ela tinha era isso. E tudo que ela conseguiu poupar em um ano era para pagar um ônibus até Colômbia. E depois vou ver, só quero sair. Então, a dimensão foi um pouco essa. Estados Unidos é muito preocupada, porque o número de venezuelanos que tentam cruzar o deserto do México para chegar nos Estados Unidos está aumentando. Colômbia se comportou muito bem com os venezuelanos, porque foram muita gente, foram 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas chegando, sem trabalho, sem nada, e a Colômbia deu permisso, deu visto. No Brasil, em particular, porque os venezuelanos chegam em Roraima, existe um programa que já começou no governo Bolsonaro e continua, um programa brasileiro, mas financiado da Agência ONU para o Refugiado, da Caritas e de outras embaixadas de vários países europeus, que interioriza o venezuelano, manda o venezuelano para o interior, então você não vê uma presença maciça, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, de venezuelanos, assim como você vê em Buenos Aires, que todos os choferes de Uber são venezuelanos, ou em Santiago de Chile, ou em Lima, em Guayaquil. Ou seja, 8 milhões de pessoas sobre um total de 30 milhões, todas classes sociais, a maioria na América Latina. Esse venezuelano e desses venezuelanos 5 milhões teoricamente podia votar, porque na Venezuela existe o voto no exterior, mas o consulado, a embaixada venezuelana fora, não davam os papéis para ele votar. Então, só 60 mil desses 5 milhões puderam votar. Pois é, né? Mas eles podiam votar, mas eles podiam conversar com as pessoas que estavam na Venezuela. As pessoas da Venezuela já entendem a situação como está, porque um dos problemas dos regimes ditatoriais é que a população não tem acesso à informação. A própria Venezuela, o governo venezuelano, censurou vários veículos de informação, fechou emissoras, proibiu até o papel, de importar papel para imprimir jornais a um certo ponto. Então, como está a internet, obviamente, é censurada. Nicolás Maduro hoje mesmo pediu para os venezuelanos que desinstalem o WhatsApp nos seus telefones, porque é um veículo que ele não consegue controlar, né? Mesmo com a internet tendo censura com tecnologia cubana, chinesa, né? De outros regimes aliados. Quanto que o venezuelano médio está informado da gravidade da crise que ele está vivendo e quanto que ele sabe de como se vive fora da Venezuela? Olha, em Venezuela não tem televisão. Ou seja, em Venezuela hoje as pessoas têm uma televisão, um aparelho televisivo, mas que usam o YouTube para ver canais de fora para contar. Venezuela tinha muitos canais televisivos, assim como a BBC, outros canais, All News, de notícias, tinha vários. O governo que fez? Fechou ou comprou, entre aspas, preço de banana, esses canais. Então, todos esses canais agora são para Nicolás Maduro. Os jornais fecharam. Vários sites, vários mídias independentes, várias rádios locais, que são muito importantes no interior do Venezuela, fecharam porque estavam em contra do regime. Então, o venezuelano que faz? Usa Twitter, tem várias contas de Twitter que depois tem que fechar, abrir contra o nome, é um pouco uma guerra aí também. E depois usam um VPN, ou seja, um geolocalizador diferente do venezuelano, para poder ter acesso. O canal CNN em espanhol, por exemplo, tem um canal disponível no YouTube só para Venezuela, Cuba e Nicarágua. 3 países, uma ditadura formal e 2 países que estão correndo muito rapidamente para serem ditaduras. Então você entra no YouTube, em YouTube vê as notícias. Os canais venezuelanos, os canais onde se pode ter uma realidade diferente do que o regime quer, são feitos em Miami, são difundidos
por YouTube e o venezuelano acessam aí. Claro que o venezuelano de escassos recursos não tem isso, mas ele sabe muito bem usar Twitter. O Twitter se usa muito, por isso o Nicolás Maduro quer intervenir no Twitter, por isso o grande inimigo de Nicolás Maduro agora é Elon Musk. Ele chamou em um encontro de boxe Elon Musk: vamos combater, vamos fazer boxe, eu te vou dar um knockout. E tinha um meme divertido. A situação é trágica, mas uno tenta encontrar, os venezuelanos são um povo muito alegre, muito cálido, e tentam encontrar um viés divertido também nessa tragédia. E tinha, porque Elon Musk enfrentou muito Nicolás Maduro, tinha uma cédula de identidade venezuelana com a cara de Elon Musk e linhei de masculini, com um nome venezualizado, com muita Y, tem muito Y no nome de pilha venezuelano, dizendo: Elon Musk, você está conosco. É uma situação muito difícil. E uno, quando está lá, e uno, quando volta, diz: que bom viver em democracia, com todos os defeitos do mundo. Que bom viver em um lugar onde temos acesso à informação, onde podemos opinar. Hoje, a repressão que está acontecendo pós-voto, a polícia está indo buscar pessoas por um post no social media. Tive uma menina chamada Diane Garcia que publicou no Instagram uma foto, um vídeo dizendo: gente, todo mundo conhece um policial vizinho que vive perto. Então, em lugar de enfrentar ele na rua quando está um monte de policiais, por que não esperamos ele quando volta a casa e damos uma surra nele? Ninguém está apoiando a violência por violência. Mas essa menina não era nenhuma agitadora política, nenhuma conspiradora da CIA. Fiz esse post bobo, pouco prudente. O dia seguinte, a polícia política foi lá. Eles gravaram 10 agentes encapuchados e levaram a menina. Não se sabe nada dessa menina até agora. Isso aconteceu semana passada, por um post em Instagram. Mas, pois é, um telegráfico também, para a gente depois passar para os aspectos políticos eleitorais. Mas hoje, de fato, a gente no Brasil vê esse debate acontecendo, quem fala que a Venezuela ainda é uma democracia, quem fala que já foi para a ditadura. Como que a gente pode definir, na sua opinião, hoje a Venezuela? É já uma ditadura conclamada? Ainda há algum mínimo espaço para as oposições, mesmo que consentidas? Ou é um regime brutal que está massacrando a sua população, como já fez em 2017, 2019 e outras ocasiões, mas dessa vez agora está descarado e eles decidiram mostrar ao mundo, né, com esse rosto mais feroz do regime? Se você pergunta isso para um venezuelano, te fala: estamos em ditadura. Se você pergunta isso, eu perguntei para um cientista político, te disse: tecnicamente estamos num governo autocrático, porque ainda existe a possibilidade de votar. Os venezuelanos foram a votar. A grande pergunta é: por que um regime autoritário decide que tem eleições? Porque um regime autoritário permite a possibilidade, mesmo com muita censura, controle e tudo isso, e mesmo depois fraudulentas, permite eleições. Se permite a eleição um regime autocrático, é para, depois das eleições, ter uma imagem melhor que antes. Porque senão não faço eleições e quero ser ditadura. A verdade é que Chávez não precisava, voltando ao comandante Hugo Chávez, o pai de Nicolás Maduro, o pai político, ele não necessitava fazer uma ditadura porque ele tem sustento popular. Nicolás Maduro sabe que não necessita, que não tem esse sustento popular, mas o Venezuela precisa vender seu petróleo, porque 90% da riqueza de um país muito pobre, a única riqueza que tem é o petróleo. E para vender o petróleo precisava essa abertura de sanções. Então, se eu sou cientista político, falo que é um governo autocrático que está correndo como uma ditadura. Se eu sou um venezuelano, acho que é uma ditadura. Pois é, né? E por isso também eles estão querendo sair de lá. Agora, falando um pouco das questões eleitorais, porque tivemos um candidato da oposição que diz que ganhou as eleições, estão mostrando algumas atas, né, que foram recuperadas, e há estudos que mostram que ele teria ganho com quase 70% dos votos. Claro, os números são muito difíceis de ser apurados pela oposição do regime, que ainda hoje, né, mais de uma semana e meio, né, quase depois da eleição, não entregou ainda as atas eleitorais, né, os recibos das urnas. Mas, ao mesmo tempo, o Maduro acusou o atual líder da oposição, vencedor formal dessas eleições, que é o González, de ser um Guaidó 2.0. Né? O Juan Guaidó, que foi autoproclamado presidente, reconhecido, por sinal, pela comunidade internacional, inclusive pelo Brasil, de ser, então, um usurpador do poder.
Na sua opinião, existe uma diferença entre Guaidó e González ou são questões, são muito parecidos? O González errou a se autoproclamar presidente sem esperar o resultado eleitoral formal? Para mim existe uma diferença fundamental, porque em 2018, eleições presidenciais, a oposição não se apresenta. Maduro faz uma oposição com, Venezuela tem uma palavra que se chama alacrán, que é uma espécie de escorpião. Porque outra coisa que fez Maduro, que é muito interessante, Venezuela tinha muito partido político tradicionais. COPEI, AD, partido político tradicional com uma história muito grande. O Maduro não fechou esse partido. A justiça comissionou esses partidos, ou seja, botou um comissário político, amigo do regime. Então, esses partidos existem, normalmente existem, mas o chefe desse partido agora é um amigo de Maduro. Então, nessas eleições, tinha 10 candidatos. Tinha Maduro, tinha Edmundo González e tinha outros 8 que representavam esses partidos para enganar o povo. Ninguém votou nele, mas para manter uma... Então, no 2018 estava Maduro e estavam esses escorpiões amigos do poder que serviam para dizer não corro sozinho, faço uma carreira de 100 metros, tem os outros 3, tem um meme famoso de um corredor de 100 metros que vai com um revólver e ele corre 100 metros, mas mata todos os outros. Mais ou menos era assim essa eleição em 2018. Aí depois vem eleições por parlamento. A oposição, que não se tinha apresentado em 2018, porque dizer não, o Maduro vai ser fraude, entende que foi um erro e vai e ganha. E ganha o Congresso. Então tem maioria no parlamento. Lá em Brasília tem uma maioria parlamentar diferente do presidente da República que está no Planalto. Aí Maduro o que fez? Nomina uma Assembleia Alternativa. Então vivimos por 2 anos uma situação por qual no mesmo edifício de manhã sessionava a Assembleia Originária, que depois decidiu por uma coisa da Constituição, por uma possibilidade que tinha a Constituição de nombrar Juan Guaidó, de inabilitar Maduro de nombrar Juan Guaidó, e uma Assembleia do Povo de tarde. Na mesma cadeia sentava um deputado da oposição como deputado da Assembleia Nacional e da tarde, na mesma cadeia, sentava um deputado amigo. Era realismo mágico total. O surrealismo mágico. Surrealismo mágico. Agora, eu acho que de Guaidó, eu entrevistei Guaidó faz 2 anos, entrei na Venezuela com dificuldade, eu fui lá com muito receio, com medo que o serviço secreto estava na porta. Guaidó estava sozinho, em um escritório, olhando mídias sociais, já abandonado da população, porque a oposição venezuelana cometeu muito erro. O último erro, para mim, pessoalmente, foi Guaidó. Fazer crer que esse manotaço de um parlamento que nomeia um presidente alternativo podia dar certo. Não deu certo. Guaidó hoje está como muito ex-líder da oposição em exílio. Está em Miami, comentando a política venezuelana desde Miami. Maria Corina Machado não, está aí na luta. Agora, Edmundo González foi às eleições, ganhou, o povo votou nele e o governo fez uma fraude gigante para desmentir. Então, para o cidadão venezuelano que votou no Edmundo González, ele é o presidente que ele escolheu. Então, essa é uma força muito grande. Eu não sei o que vai dar, vamos falar depois do futuro, mas é uma grande diferença. Não é um Guaidó 2.0. É um presidente a qual roubaram a eleição, que está lutando para ter o que está de direito para ele, ganhar as eleições que ele ganhou. Ou seja, que tem legitimidade popular, coisa Exato. que o Juan Guaidó não tinha, mesmo ele sendo membro da Assembleia, do Congresso, né, eleito legitimamente. Mas vamos continuar sobre esse ponto, rapidamente, um rápido intervalo e voltamos aqui no Talks hoje à noite. O papo é sobre Venezuela, então não saia daí porque voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre o que está acontecendo na Venezuela. Nosso convidado de hoje é o jornalista correspondente aqui no Brasil, Emiliano Guanella, que trabalha para a televisão suíça e para o jornal italiano La Stampa, além de ser professor no Instituto de Política Internacional, de Estudos de Política Internacional lá de Milão. Emiliano, falando um pouco do futuro, Maria Corina Machado hoje a verdadeira líder, né, das oposições, porque de novo o González, por quanto tenha muita coragem em se candidatar numa situação tão complexa, ele não tem um cacife político como Maria Corina Machado. Maria Corina Machado está sendo perseguida hoje pelo Maduro, está numa localidade secreta.
é possível que ela também acabe se exilando como outros líderes oposicionistas, ou seja presa, como aconteceu com outros líderes da oposição, como Leopoldo López, entre outros. Na sua opinião, o que vai acontecer na Venezuela a partir desse momento? Qual será a reação de Maduro ao fato de que muitos países do mundo não reconheceram a legitimidade dessa eleição, né? E se vai continuar tudo business as usual, como se fala em inglês, ou seja, ele vai tocar o seu governo mesmo tendo a hostilidade de boa parte da comunidade internacional? Olha, Carlo, não tem uma bola de cristal, é muito difícil definir o que pode acontecer. Podemos ver cenários, podemos ver a situação atual é um presidente que quis impor-se acima da vontade popular. Os venezuelanos não votaram nele e ele falou, sou presidente. Então tem um descontento, tem uma insatisfação. Do outro lado, temos uma população que saiu na rua, mas agora recuou, porque a repressão está sendo brutal. Eu estou falando todo dia com amigos e colegas lá em Caracas, me dizem que a rotina diária hoje em Caracas, nessa semana, é sair de manhã cedo para fazer mercado, para comprar água, coisas para comer. Quem tem que sair a trabalhar, porque a situação econômica falamos, as pessoas precisam trabalhar para comer, mas 5 ou 6 da tarde, Caracas, assim como em outras cidades de Venezuela, se esvaziam. Porque aí começa a ronda dos militares, da Guarda Nacional Bolivariana, da polícia, e a ronda mais perigosa que são os motorizados. Os motorizados são os grupos de civis que vão em moto, sempre vão pelo menos 30, 40 motos, são sempre dois, porque um conduz a moto, o outro atrás armado. Então eles são muito rápidos, conhecem bem a cidade, podem chegar em qualquer momento e disparar, amedrentar, ou diretamente ele prendem pessoa, não tem nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhum uniforme, nada, mas ele pedem um garoto, botam no meio da moto e levam. Levam para onde? Levam, por exemplo, para Helicoide. Helicoide, é muito bom graficar os lugares, as pessoas. Helicoide é uma prisão do Serviço Secreto Venezuelano que a forma helicoidal. Helicoidal. Redonda, assim, uma forma redonda, como uma pirâmide redonda sobre si mesmo, e é o edifício do terror. É onde se tortura, onde muita gente não sai, onde muita gente é suicidada. Tem preso político que caem da janela do Helicoide improvisamente. Então, o terror é isso. Então, e nesse momento tem uma repressão muito dura. E eu tive notícia, por exemplo, de venezuelanos que viviam no exterior, que voltaram a votar, e a ver as famílias, e que agora estão saindo. Maduro cancelou vários voos com os países que não reconheceram seu mandato, sua vitória. Então, agora de Caracas você pode sair para todas as Américas só via Bogotá. As passagens são caríssimas. Não tem voo direto para nenhum outro país da América Latina, ou tem que ir para a Europa, e as passagens são caríssimas. Esse venezuelano que tem que voltar a trabalhar a Miami, a Santiago, a São Paulo, a Buenos Aires, eles pediram férias para ir a votar e dar esperança num câmbio, mas agora tem que voltar na sua vida, que é uma vida de imigrante, e pode perder o emprego. Tem caso de venezuelano que chega lá com seu passaporte venezuelano no aeroporto de Maiquetía, em Caracas, e a polícia cancela o passaporte. Fala, seu passaporte é cancelado, você fica aqui. Então, está virando uma mega prisão a céu aberto. Tem caso de meninos que são levados, a polícia está indo buscar casa por casa as pessoas. Esses meninos que derrotaram a estátua de Chávez, ou que estavam encapuchados, se salvam. Mas que não estavam encapuchados, o regime consegue, com um vídeo, perguntar para o vizinho, saber, e aí se pega nesse menino de 14, 16, 18, 20 anos que derrubou a estátua de Chávez, ele vai para o Helicoide direto. Então tem muito medo. Agora, o que vai acontecer? Tudo deixa indicar que Venezuela vai ser uma nova Nicarágua. Nicarágua, país Centro-América, onde tem um ditador, Daniel Ortega, que finge ser um presidente democraticamente eleito, mas já expulsou gente, matou, prendeu, muitas pessoas saíram. Até freiras foram expulsas. Freiras, assim. Até cancelou passaporte de nicaragüense. Sérgio Ramírez, o grande escritor do Nicarágua, ele falou, você não é mais nicaragüense, você perdeu sua nacionalidade por traição na pátria. Esse é o caminho que está acontecendo agora. Agora, do outro lado, tem uma pressão internacional forte. O regime já demonstrou que pôde aguentar a pressão. Com Guaidó, 2018, 2017 tive um protesto estudantil com mais de 300 mortos. Eles aguentaram. Então, ele aguenta. Porque tem países que apoiam a Venezuela, que são Rússia, são China,
Irã, não são países pequenos, são países que têm um intercâmbio comercial, econômico, militar, estratégico muito forte com Caracas. Agora, eu gostaria de falar de 3 países que são fundamentais nessa história, que são os 3 maiores países da América Latina, o Brasil, a Colômbia e o México. O papel desses 3 países é fundamental. Pois é, qual que é o papel do Brasil hoje para a sustentação até do regime de Maduro e, eventualmente, uma transição para uma democracia? Porque o Brasil também tentou pressionar para que essas eleições ocorressem de uma forma minimamente aceitável e, mesmo assim, podemos dizer que teve até uma certa traição por parte do regime venezuelano em relação às promessas feitas para o governo brasileiro, né? As eleições não foram livres, não foram transparentes, né? E não tiveram resultado verídico, né? Publicado. Então, o quanto é importante o papel do Brasil e o que aconteceu, na sua opinião, na relação entre Lula e Maduro? É um papel muito importante e é uma relação muito contraditória, porque se tivermos eleições, mesmo fraudulentas, mas com essa força do fato que o povo escolheu uma alternativa, é em parte graças ao presidente Lula. Porque quando a oposição queria ir com Maria Corina Machado, era ela a líder. O regime fala, não, Maria Corina Machado não se pode apresentar porque é inabilitada, tem uma causa fiscal, outra causa por traição, não importa, a justiça é tudo comprada, então, para mim, para você, qualquer pessoa pode ter um processo e não pode. Então falamos, tudo bom. De repente apareceram um dia com uma senhora de 80 anos, Corina Lloris, uma linguista, uma acadêmica, seria da Academia Venezuelana da Letra, como se fosse da ABL, que nunca tinha feito política na vida, que tinha 2 vantagens. Uma, que nunca tinha feito política na vida, então o regime não podia buscar algo para inabilitar ela, e se chamava Corina, como Maria Corina. Então, um pouco a ligação era essa. Aí, quando a oposição entra no site para escrever ela, o site da PAN, por 3 dias. E o governo fala, o site da PAN venceu, você não está na lista, não pode entrar nessa festa democrática que são as eleições. Aí estava claro que o Maduro não ia cumprir com a promessa de eleições livres e democráticas. Aí o presidente Lula, o presidente Petro de Colômbia falaram, não, isso aqui já é demais, você prometeu eleições, então deixa. Aí entrou Edmundo González. Então, primeiro, se tivemos eleições, mesmo eleições com todos esses problemas, é em parte graças ao presidente Lula. Aí depois o que acontece? Metade da América Latina disse, não, essas eleições são fraudulentas. Presidente da Argentina, Javier Milei, presidente do Chile, Gabriel Boric. Que inclusive diferença em posições políticas, né? Exatamente. Milei de direita, o Boric de esquerda. Governo de centro-esquerda, com o Partido Comunista Chileno dentro do seu governo, ele disse, não, aqui que importa a democracia, não podemos definir essa eleição democrática. Governo de Peru, de Panamá, de Santo Domingo, vários países da Latinoamérica, do Uruguai. Aí o Brasil disse... Não disse que a eleição é fraudulenta, mas também não convalida eleições, fica em cima do muro. E pede para Nicolás Maduro a publicação das actas. As actas, na palavra espanhol, as actas basicamente são os boletins, o voto eletrônico, assim como no Brasil, mas a máquina depois imprime um boletim. Ele disse, bom, então queremos ver esse boletim, porque se tem dúvida sobre a transmissão eletrônica da máquina ao governo, à Corte Central, vamos um boletim. Carta canta, papel não, scripta manent, dizem os latinos, o papel não mente. Então, o Brasil, a Colômbia, o México estão dizendo, queremos a publicação da acta. Isso seria uma posição válida 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois das eleições. Mas 10 dias depois das eleições, continuar a reclamar a publicação da acta quando sabe que essa acta não estão, ou se estarão fabricadas, é uma posição meio complexa. Do outro lado, o Partido dos Trabalhadores, o PT, reconheceu a vitória do Maduro. Isso criou uma certa frição no terreno do governo, porque Lula está jogando um rol, um papel, teoricamente, super partes, mas o partido que é o principal sustento desse governo está dizendo que não, que reconhece. Então tem uma fratura muito forte. Para Petro também não é fácil. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é o primeiro presidente de esquerda da história de toda a Colômbia, de toda a história da Colômbia. E ele tem um problema porque dos 8 milhões de venezuelanos, 2 milhões foram para a Colômbia. E agora tem um problema que se realmente a Venezuela vai caminho na ditadura, muitos jovens com os quais eu falei falaram, essa é a última possibilidade que dorme o país. Se não sai nada desse voto, eu também vou embora, assim como fiz meu primo, meu pai, meu irmão, meu tio, eu também vou embora. Sinto muito, mas não dá mais.
Então pode vir outra onda migratória. Será que o país vizinho... Então, o Lula parece que falou com Macron, ambos reconheceram que não se pode fazer um Guaidó 2.0, mas a posição de Lula é muito ambígua e eu acho que aí tem uma viés ideológica. Até o ano passado, Maduro era um aliado, lembramos que Lula recebeu no Planalto, em Pompa Magna, Nicolás Maduro, mas do outro lado, Lula quer ser um grande líder internacional, o Brasil vai hospedar o G20 e o mundo está pedindo clareza. Então, essa posição é realmente uma posição para pedir clareza ou em cima do muro para ganhar tempo e deixar que com uma maquininha, uma fotocopiadora em Caracas inventem actas eleitorais? Pois é interessante essa questão, porque se de um lado tem a raison d'État, em francês, a razão do Estado, tentar achar uma solução até para evitar uma nova crise migratória, porque o Brasil, a operação acolhida, tem um custo, né, trazer venezuelanos para cá, ter estendido a Bolsa Família, tem um custo até o transporte, né, aéreo, que faz a Força Aérea Brasileira. Por outro lado, você não vê uma certa, como você falou, ambiguidade ideológica, né? Na sua opinião, qual é o problema das esquerdas, ou de parte das esquerdas aqui na América Latina, que não conseguem condenar regimes como o de Maduro, por exemplo, tem dificuldade quase física, enquanto, por exemplo, o Boric, que era um líder estudantil, era até da ala mais radical da esquerda chilena, não teve nenhuma dúvida em condenar aquilo que, segundo ele, é um regime ditatorial. Qual o problema da esquerda, especialmente brasileira, mas não só brasileira, em condenar aquilo que o Maduro está fazendo, na sua opinião? Bom, podemos falar de Cuba. A esquerda latino-americana nunca condenou Cuba. E quando se fala de Cuba, te dizem que é bom, que é ditadura Cuba. Não, mas tem eleições, porque aí o povo que decide, mas tem só partidos. Vamos a votar onde tem 40 candidatos e 40 lugares. Ou seja, então tem uma certa fascinação por o regime totalitário. E, do outro lado, no caso do Lula em particular, porque uma coisa é a base e uma coisa é o presidente da República. O presidente da República deve representar os interesses de todos os brasileiros, representa a nação. E um país importante, grande, estratégico, o maior país da América Latina, o que quer ser um país líder do sul global. E um país que vai, presidente do G20, que vai receber o Grande do Mundo de Rio de Janeiro aqui em novembro. E eu acho que, no caso do presidente Lula, é um problema muito grande, porque tem um passado, a base de um lado, os interesses econômicos, existem relações comerciais entre Venezuela e Brasil, mas do outro lado é estar no mundo, é falar com líderes mundiais e o Lula deve entender que o mundo mudou respeito a 15 anos atrás. O mundo de hoje precisa posicionamento, você ou está com a Rússia ou está com a Ucrânia, ou está com Israel ou está com a Palestina, ou está com Maduro ou está contra Maduro. Esse querer agradar sempre todo mundo e ficar em cima do muro só provoca um desgaste na capacidade de ser um líder global, reconhecido mundialmente, o que quer Lula, assim como efetivamente esse objetivo foi no Lula 1, no Lula 2, no segundo mandato. E tem outra coisa, se vota em outubro, parte do eleitorado de esquerda brasileiro não apoia a posição do PT, por exemplo. Tem parte do eleitor de esquerda que já disse que Venezuela é uma ditadura. Isso nossos países vizinhos. E tem última questão. Como que por muito tempo Lula estava informadíssimo sobre tudo o que acontecia em Gaza, ele dizia não estar à corrente do que acontecia em Caracas. Como se pode tomar posição, justamente ou não, cada um tem sua ideia, sobre um conflito que está muito longe do Brasil e ignorar violações repetidas, continuadas de direitos humanos na porta da sua casa, com pessoas que fugem da repressão, da pobreza, da miséria e que chegam no Brasil. País, claro, no seu próprio país. Agora, de novo, a questão internacional é interessante. Quanto que você percebeu de influência de outros países na Venezuela? Porque sabemos que o regime tem apoio de Cuba, né? Muitos oficiais da inteligência cubana estão na Venezuela, controlam algumas áreas do governo, inclusive aquela dos passaportes, uma delas que tem uma forte influência cubana. A China e a Rússia também têm fortes interesses na Venezuela. O Irã também tem bases do Hezbollah de treinamento na Venezuela, tinha acordos com o Irã, até para fabricar carros na Venezuela, entre outras coisas. Muitos deles acabaram não se concretizando pela incapacidade dos governos em se articular. Mas quanto que você percebeu na sua permanência na Venezuela de influência de outros países naquilo que está acontecendo na própria sustentação do regime de Maduro? O Venezuela não está sozinho, claro. Por exemplo, o Venezuela está vendendo a metade do seu petróleo basicamente para a China. A Venezuela tem uma dívida enorme com a China e a única forma de pagar essa dívida é com petróleo. China, sabemos, China não se mete
com cabeça erguida nos conflitos internacionais. Reconheceu o governo de Maduro e não falou mais nada. E se amanhã cair Maduro, o próximo presidente vai ter que continuar a vender petróleo na China, porque é a única forma de pagar uma dívida ou de ter novo financiamento. Agora, assim como esses países desses blocos influenciam e são importantíssimos para a sobrevivência do regime, eu diria que a influência dos Estados Unidos na oposição venezuelana foi por muitos anos nefasta. Porque lembramos que se chegamos a ter esses governos por 25 anos, não foi só por o poder do serviço secreto cubano, a influência russa ou o carisma do Chávez. Se um não ganha um jogo é porque ele é bom, mas os outros também são ruins. Os outros foram piores. Então, a oposição venezuelana, é justo dizer isso, é justo reafirmar isso, fez escolha antidemocrática por vários anos durante o chavismo. Fizeram um golpe na Confederação dos Empresários Venezuelanos, um dia disseram Chávez não é mais presidente. Durou 2 dias. Chávez voltou mais forte que outro. Por 3 vezes não se apresentaram nas eleições. Se você não vai jogar o jogo, depois não chore, se for desclassificados. Fizeram um golpe petrolífero. Falaram para todos os engenheiros da Petrobras, da PDVSA, de não ir a trabalhar. A PDVSA foi bloqueada lá 20 anos atrás. Então, foi um erro que afastaram a liderança da oposição do povo. Agora não, agora o jogo mudou. Maria Corina foi muito empática. Carlos, eu quero falar só uma imagem de 12 segundos que eu vi que me impactou muito. Maria Corina de carro. Maria Corina fez uma campanha eleitoral com o Edmundo González, toda de carro para a Venezuela. Venezuela não é grande como o Brasil, mas é um país grande, diria que todo o Sudeste. Ele só podia ir de carro porque a Companhia Aérea Nacional não aceitava ele. Se qualquer companhia aérea nacional aceitava Edmundo, o governo fechava a companhia inteira. Eles foram em hotéis, chegavam às 11 da noite e o dono do hotel não deixava dormir eles. E aconteceu uma vez em uma cidade, em Valência, que o dono do hotel aceitou ele, foram a dormir, o dia seguinte a polícia foi e fechou o hotel. Mas esse foi o tenor da campanha eleitoral corajosa que fizeram. Mas uma imagem, ela no carro, chuva, essa chuva tropical muito forte, menino de 9 anos. Maria Corina, te quero, te amo. E eu quero que você ganhe, porque tenho 9 anos, não vejo meu pai faz 5. O menino não está pensando na CIA, não está pensando em Washington, não está pensando no Foro de São Paulo, não está pensando no petróleo. O menino tem 9 anos, é um menino órfão de seu pai. E sabe que a única esperança de ver seu pai, que seguramente foi embora não porque é um mau pai, mas porque o pouco dinheiro que ganha com o trabalho humilde está mandando para poder fazer que esse menino coma. A única esperança de ver seu pai é que a oposição ganhe. E não sequer que a oposição ganhe, que o governo caia. Então, essa é uma panela a pressão. Quanto vai resistir o governo só com a força, nenhuma noite eterna, se diz em Caracas. Pois é. Só para terminar, que temos poucos minutos ainda. Nenhuma noite eterna, mas o regime está muito enraizado lá também, porque não é só o Maduro. Inclusive, o Maduro é quase um meme, né? A gente estava falando uma caricatura de ditador. Mas tem gente muito mais sisuda atrás dele, o Diosdado Cabello, por exemplo, entre outros. Líderes também da minorias que estão, várias minorias étnicas, árabes também, que estão por lá, muito ligadas, por exemplo, a gente falou agora com o Irã, mas essas pessoas também ocuparam militarmente vários aspectos, vários âmbitos da vida política e da vida administrativa da Venezuela. Então temos quase todos os generais que foram nomeados por fidelidade política e não por carreiras militares próprias. A burocracia, a alta burocracia também foi nomeada por fidelidade ao regime. E eles estão atuando em nome do regime, não em nome do Estado venezuelano. O que você acha que vai acontecer para essa situação, essa panela de pressão começar a despressionar? No sentido de, se tiver uma grande anistia, não será só anistia em relação ao Maduro, ou eventualmente ao Diosdado Cabello ou a outros. São milhares de pessoas que tiveram compromissos com o regime, né? Estão comprometidas com o regime. E muitas delas cometeram crimes gravíssimos, hediondos, tortura, desaparecimentos. É possível hoje que a oposição aceite para tentar superar, para chegar a uma transição, né, para tentar voltar a uma normalidade, uma anistia geral, total e restrita, ou o medo que o regime tem de o dia seguinte, se ele sair do poder, vão ser todos processados, teremos um processo de Nuremberg, né, um processo de Caracas, e provavelmente serão penas duríssimas, né, ou até provavelmente risco de vidas para eles.
isso acaba levando essas pessoas a resistir até o máximo, que daria eventualmente, se eles chegarem ao ponto de ter que ceder o poder, é melhor uma guerra civil do que uma transição democrática? Ora, a fim de um regime é sempre o momento mais perigoso. A ditadura tem sempre três momentos: o começo, a permanência e o fim, assim como a vida. O fim de um regime é o momento mais perigoso, porque é um momento de conspirações, de regulamento de contas e por isso é um momento de vingança. Toda a campanha eleitoral de Maria Corina Machado e de Edmundo González foi no sentido da paz, convidando as pessoas a ir com camisa branca, não vai ter vingança, na nova Venezuela tem espaço para todos, mas tem uma realidade: a Venezuela tem 2.000 generais. 2.000 generais é mais que a soma de todos os países da OTAN. Ou seja, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha, todos juntos, não tem os mesmos generais que tem Venezuela. Porque são muito bons os militares venezuelanos? Não, porque é um governo cívico-militar, onde a PDVSA, a empresa petrolífera, é controlada por generais, os ministérios, e tem muita mina de ouro clandestina. Venezuela não produz coca, mas 30% da cocaína que se produz na Colômbia passa mediante Venezuela, graças à cumplicidade, ao apoio, controle, supervisão e ganho das Forças Armadas. Então, eu acho que os generais dificilmente vão a traicionar, por interesses econômicos e por medo, justamente o que você falou: vingança, conta jurídica, processo aberto no exterior e em Venezuela. Agora, por isso, Edmundo González fez um apelo ontem ao soldado da pátria, falando: você que é soldado, que provavelmente é uma pessoa pobre, humilde, sua família está atravessada para a crise, para a migração, para tudo, você não dispare contra os seus irmãos. O problema é que o soldado da pátria, ele tem um nome, um apelido, uma casa, e o regime conhece tudo isso. Então não é só tirar a camiseta e ir embora. É o medo que pode acontecer alguma coisa com minha família. Então, essa é a parte complicada. Mas, para responder brevemente a tua pergunta, eu acho que sim, vai ser necessário uma anistia. Vai ser necessário uma anistia geral, mas o grande problema é que antes tinha Chávez. O Chávez comandava sobre tudo, controlava tudo. Venezuela não tem vice-presidente eleito. Então, Chávez, cada 6 meses, escolhia o empregado do mês, ele era o presidente. Chávez comandava tudo e não permitia que ninguém sobressaísse. Maduro é a cara visível de um sistema de poder feito de vários clãs. Clã que controla a droga, que controla a migração, que controla a mina de ouro, que controla o petróleo, que controla a transação financeira, que controla os amigos de Cuba, os amigos de Moscou, os amigos de Teherã. Então, e nesse embrólio, ou acontece uma conspiração dentro, hoje parece difícil, ou o governo tem que segurar a muita gente uma saída. Eu acho que se fosse venezuelano, tudo bem a saída. Ou seja, estamos falando de 25 anos. Pessoas que nunca conheceram outra coisa. Cuba está lá faz mais de 50. Venezuela vai ser Cuba ou vai voltar a um país normal? Aqui não é direita e esquerda. Um país onde a gente possa viver, sonhar e projetar um futuro, e as mães possam encontrar esses filhos, as avós podem conhecer seus netos, etc, etc. Pois é, e só terminando, aí eu te faço a pergunta para a sua experiência na Venezuela. A Venezuela também, telegráfico, que temos pouquíssimos minutos, sempre teve muitos problemas políticos, sempre foi turbulenta a Venezuela, sempre teve muitos golpes contra golpes, regimes assim, de presidentes também eleitos, mas que se tornavam autoritários e volta. O Caracasso, por exemplo, foi uma prova de um regime democrático que suprimiu, reprimiu com uma violência brutal manifestações legítimas, por sinal, de aumento de custo de vida. Então, na sua opinião, a Venezuela pode se tornar um dia um país normal ou, pela própria essência da Venezuela, sempre será um país mais turbulento do que outros países na região? A Venezuela foi por muito tempo um país normal. Nos anos 60, nos anos 70, a Venezuela era chamada Venezuela Saudita. A Venezuela representava a provedora de petróleo segura e tranquila, sem conflito político, étnico ou religioso, respeito à turbulência no Médio Oriente. Então, toda vez que tive crise no Médio Oriente, Yom Kippur, Guerra de 100 Dias, conflito Israel, países árabes, aí aparecia a Venezuela falando: aqui tem petróleo, aqui pode vir, aqui tem empresa americana, empresa europeia, o petróleo aqui é para vender e todos somos felizes. A Venezuela atraiu dezenas de milhas de imigrantes da Europa,
técnico petrolífero. Eu fiz uma reportagem com um senhor de 82 anos lá em Venezuela, que é um suíço que foi como técnico de uma empresa de construção suíça. Quando terminou o mandato, estavam construindo o ponte, ele ligou para a Suíça e falou: olha, eu fico aqui tem tudo para fazer. E o senhor, com essa empresa, fez aeroporto, ponte, tudo isso. Tive um passado, um sinal de glória, um passado, entre aspas, normal. E tem um presidente, no 58, a Venezuela tinha um presidente que era Marcos Pérez Jiménez, era um militar, presidente militar. Ele fez um referendo para perguntar para a população, voto, se podia seguir outros 5 anos no mandato. Ele perdeu, mas ganhou, igual que Maduro. O voto foi contra, mas ele declarou. Chegaram nas festas, Natal. Ele falou: bom, tudo bem, eu sou presidente. 1º de janeiro, primeiro levantamento militar, primeiros protestos. 8 de janeiro, 13 de janeiro, até 23 de janeiro, que é uma data que era muito celebrada por Chávez, os militares, junto com o povo, derrocaram Pérez Jiménez. Uma das maiores favelas de Caracas se chama 23 de janeiro, 23 de janeiro. Então tem esse precedente. Honestamente, tomara. Um jornalista deveria sempre estar em cima do muro, observar, mas é tanto sofrimento que merecem voltar a ser um país normal, como alguma vez na história foram. Milhão, teria muitas mais perguntas para te fazer, mas infelizmente o tempo aqui é tirano, mas muito obrigado por sua participação, por seu relato daquilo que você viu na Venezuela. Foi um prazer tê-lo conosco, volte sempre. O prazer mesmo. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.